toda na sociedade que a gente vive, nessa sociedade que a gente vive, que tem esse aspecto de, não, somos iguais. Poxa, desculpa, mas quando a criança é pequena, ela vai sim, né, ter um trabalho muito maior para a mulher. Eu percebo também que às vezes a gente não entende o quanto as nossas raízes influenciam na nossa vida. Tento ao máximo evitar de que ela sofra daquilo que a gente sofreu. Bem-vindos ao Bicho Talks. Hoje falaremos sobre raízes, como uma raiz pode definir quem você é. Será que ela define você? Será que ela te ajuda no seu dia? E para conversar esse papo gostoso, estou aqui com Bruno Munhão. Bem-vindos a mais um podcast. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E Cíntia Micaela, a rainha do café, meu. Olá, gente. Bem, para começar o nosso podcast, escolhemos uma frase aqui, ó. Quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Isso é um provérbio chinês. Filósofo. Profundo, né? Bem profundo quanto as raízes, né? Exato. Sempre tem uma... Mas vamos falar sobre raízes. Munhão, quanto você acha que as raízes podem influenciar o nosso dia a dia, podem influenciar quem nós somos? Será que ela define realmente quem nós somos? Pô, se você nascer numa família X, você será realmente para sempre esse X ou não? Você vai mudar? Fala um pouco sobre isso. Cara, eu acho que a raiz, né, ela tem grande influência naquilo que a gente vai ser, né? Porém, ela não define. Eu acho que a raiz, ela faz parte, né, da sua construção como ser humano ali, mas em determinado momento é você que toma consciência daquilo que você quer ser e tem o poder de mudar isso ou não. É claro que dependendo da raiz que você tem e das suas escolhas, é mais fácil o seu caminho, né? Enfim, mas não define o que você vai ser. Isso é uma escolha sua, né? Claro que influencia. Acho que talvez define o que você quer e o que você não quer ser, né? Acho que a gente tem uma perspectiva um pouco diferente do que eu gostaria e do que eu não gostaria. Mas eu percebo também que, às vezes, a gente não entende o quanto as nossas raízes influenciam na nossa vida em um determinado momento ali. Então, por exemplo, na adolescência, a gente não tem noção de como isso influencia. Influencia muito. Mas só que a gente não tem noção. Só que a gente não tem noção disso. Só depois de um tempo, por exemplo, eu fui perceber depois que eu tinha, sei lá, 24 anos, ou seja, há pouco tempo atrás. Ontem. Aí eu fui perceber o quanto influencia e o quanto as pessoas são realmente a base e a estrutura que elas tiveram. É que talvez falta maturidade pra gente entender isso, né? Acho que é um pouco do jovem rebelde ali, né? Que quer ser diferente, talvez, e não entenda que essa raiz, né? Principalmente a parte familiar mesmo, define as pessoas. Fale por você, aquariano, né? Porque jovem rebelde só pode se falar um aquariano, né? Quem que é o jovem rebelde? Tanta coisa pra fazer. Quem que é o José Wilker, que muda tudo? Quem que é o José Wilker do cinema? Pronto. Né? Mas assim, a influência, sem sombra de dúvida, que ela existe. Mas o nosso aspecto aqui, o quanto ela define quem você é. Vocês comentaram, mas a gente não tem o entendimento disso. Eu pude perceber só aos 24 anos o quanto a minha família influenciou e me orientou para quem eu seja, quem você é hoje, quem eu sou. Mas o quanto que isso realmente é importante para a sua vida? Ou você acha que vamos pegar Milton Nascimento, que nasceu, né, que foi achado, não sei se vocês sabem da história, mas Milton Nascimento foi achado, né, dentro de um bicho mesmo, né, e foi adotado, enfim, né, e se tornou Milton Nascimento. Então, o início da origem dele lá não foi uma origem muito boa, mas, né, a família que adotou ele, fez todos esses aspectos, trouxe e criou, né, um Milton Nascimento, né, dentro do nosso mundo. O quanto que esse início pode fazer uma diferença grande pro futuro de uma pessoa? Eu acho que define muito porque é no momento onde a gente forma os nossos caráteres e forma os nossos valores e quem de fato a gente vai ser no futuro. Então eu vejo que realmente define muito o seu caráter e como que você vai agir. Então,
se você vem de uma família agressiva, consequentemente isso vai te tornar uma pessoa também um pouco agressiva. Mas também tem muita gente que às vezes a gente tem raízes, como o Milton Nascimento tem, talvez ele pega isso e transforma em uma coisa muito melhor. Então acho que define muito caráter e valores e, claro, ao longo do tempo a gente pode ir mudando de acordo com as influências que a gente tem. Eu acho que é um pouco mais complexo do que isso, né? Até porque, um exemplo que você deu, de repente a pessoa veio de uma família violenta. Uhum. Ela pode usar essa raiz exatamente para moldar ela de outra forma. Sim. Né? Tipo, talvez ela se incomode com isso, é um caminho que tá meio que traçado para ela, né? Seguir dessa forma, e ela se incomoda com isso. E ela vai usar isso como um exemplo do que não seguir. Né? Mas só que eu acho que esse ponto vem depois que ela tem algo ao longo da vida dela que a impacte muito para que ela mude. Então ela precisa ter um contato externo com algo que influencie muito ela, ao ponto de que faça com que ela mude. Por quê? Porque aquela raiz é a única coisa que ela conhece como verdade, como algo que ela não viu outra coisa do mundo. Então, para ela, o mundo sai daquele jeito. Então, se ela tem algo de grande impacto que influencia ela de uma forma positiva ou negativa, isso pode mudar ao longo do tempo. É a questão exatamente de ter o entendimento, né? Essa maturidade de compreender da onde veio, o que acontecia ali, de repente, não é isso que eu quero seguir. Mas de uma forma ou de outra tem muita influência. Com certeza. Eu acho que é um ponto de mudança, talvez, da pessoa, exatamente porque aquela raiz incomoda ela. Né? Ou positivamente, ou negativamente, enfim. E isso vai meio que moldando o que a pessoa vai ser. Só um ponto aqui para deixar claro, o Milton Nascimento, ele nasceu na favela, né? Filho, né, de mãe solteira, porque o namorado abandonou ele ainda grávida. E a mãe do Milton Nascimento morreu antes de completar os 2 anos de depressão e ele foi cuidado pelas avós, né? Então essa é uma outra passagem, né, que eu me confundi quando falei da lixeira aí, mas de fato a base dele, que eu já vi algumas entrevistas, veio realmente da favela e mesmo assim ele se tornou Milton Nascimento. Por isso é importante a gente falar das raízes em si, né? Isso eu queria tratar aqui. Embora vocês se mostraram que realmente há uma influência e não define propriamente isso, quem você é, vocês acreditam que hoje, dentro da vida de vocês podem fazer até ser uma inspiração para seus pais, para seus avós? Porque a nossa geração ela vive algo completamente diferente da geração dos nossos pais, nossos avós. Hoje vocês, embora carreguem um pouco essas raízes que vocês têm, vocês acreditam que, de certa forma, pode inspirar também, não as pessoas que estão em sua volta, no seu ambiente, mas as suas raízes, suas famílias? Eu acho que sim, eu acho que é inspiração e eu acho que talvez motivo de orgulho também, né? E eu acho que é legal porque é como se eles estivessem vendo que a gente está dando sequência naquilo que eles construíram. Então eu percebo que muito do que eu sou hoje é por conta das minhas raízes. Então, assim, se meus pais não tivessem me deixado escolher a faculdade que eu queria, fazer o que eu amava, não tivessem dado toda a educação que eu tive, não tivessem me dado oportunidade de descobrir o mundo como eu tive, talvez hoje eu não seria uma pessoa feliz e que faz o que gosta todos os dias. E aí, quando eles me veem crescendo e evoluindo, isso inspira eles a fazer a mesma coisa pelo meu irmão, que é mais novo que eu, e a entenderem também que eles fizeram um bom trabalho. Então, eu acho que isso é, com certeza, motivo de inspiração e de orgulho. E é legal que isso também fica para as outras gerações, né? Que vem depois da gente. E hoje a gente vive uma mudança, né, também. Antes era sempre os pais, os avós influenciando os filhos, os netos. E hoje é um pouco do contrário também. Sim. Né? Os pais aprendem com os filhos, os avós aprendem com os netos, enfim. Então, eu acho que a raiz é importante para trazer, para moldar um pouco ali a pessoa, mas essa inspiração, dos mais novos, né, da nova geração para gerações anteriores, ela acontece. Até porque essa nova geração vive numa era de informação, enfim, tem muito mais acesso a tudo que as outras gerações nunca tiveram, né? Então, de certa forma, isso ajuda também nessa inspiração, uma mudança de olhar mesmo, né? De enxergar o mundo de uma outra forma. Eu acho que a velocidade das coisas da nossa geração também, né? Sim. Acaba que eles têm mais oportunidade de ver a gente florescendo e etc. do que
como os pais deles viram eles evoluindo. Porque hoje é tudo mais rápido, então sim. a gente cresce mais rápido, a gente evolui mais rápido. Até tem um pouco a ver, né? Esse final de semana passado, teve uma reunião de família lá, né, tal, e estamos contando uma história que uma prima minha, tipo, ela nasceu lá no Mato Grosso e minha avó não conhecia ela, né? Nunca tinha visto ela pessoalmente e tal. Com 7 meses ela veio, né, pra casa da minha avó. E quando chegou, meu tio tava lá na frente, pegou ela no colo e entrou falando, né? Nossa, ó, achamos essa menina aqui na rua e tal. Aí minha avó olhou e falou assim, é filha de fulano. Ela já sabia que era, sem nem, né, nunca ter visto e tal. Aí o pessoal falou assim, nossa, né? Naquela época o pessoal levava um tempo pra conhecer a pessoa, porque não tinha essa... no WhatsApp, fala assim, olha, nasceu, tá aqui. Né? Então, mudou muito, né? Acho que tem total a ver com tecnologia, com a informática, enfim, né? A internet, né? Não a informática, mas a internet em si. Mas é uma influência, né? Uma mudança uma forma de agir, de viver das pessoas. Então, falando em informática, você falou sua idade aí, né? O que é informática? Eu nunca ouvi falar de de informática. Então, para finalizar, acho que tem muito a ver isso, né? O momento que a gente vive, a nova geração pode se influenciar as outras gerações, enfim, os filhos influenciando os avós e pais. Mas, e vocês dois são pais hoje de lindas meninas incríveis, minhas sobrinhas maravilhosas. E como que vocês, sendo pais hoje, vocês veem que o que vocês fazem hoje vai influenciar no que elas são no futuro e na formação do caráter e de tudo delas? Como que vocês conseguem administrar isso e entender que assim como um dia alguém te influenciou quando você era pequeno, hoje você tem esse papel de influenciador? Eu acho que é difícil você conseguir, muito pretensioso da minha parte, talvez do Munhão não, mas da minha parte seja, acreditar que uma ação que eu faça ou algum ensinamento, isso vai acabar tendo para elas uma ação tão profunda que elas levarão para toda a vida e entrarão nas raízes das minhas filhas, né? Mas eu vejo que, assim como numa empresa, o aspecto do exemplo é muito importante. Então, quando eu olho as minhas raízes e olho para trás, eu vejo muitos exemplos, né? Então eu vejo, vamos pegar o caso do meu pai especificamente. Poxa, meu pai, ele sempre levantou às 3:30 da manhã, às 4 da manhã, para pegar o ônibus para ir para trabalhar. E não importa o dia, o momento, chuva ou sol, ele estava lá. É um cara que nunca chegou atrasado em nada, em nenhum compromisso. Admiro ele, inclusive. Porque isso foi uma coisa que você não puxou dele. Puxei pra minha mãe, essa parte foi pra minha mãe. Mas ele tem esse aspecto muito forte, né? E ele mostra, assim, né, o fato dele acordar cedo, e ninguém gosta de acordar cedo, propriamente. Todo mundo fala, poxa, você acorda às 4. Eu me acostumei a acordar às 4, então eu gosto de acordar às 4 hoje. Mas só que eu acordo às 4 pra ir na academia, diferente dele, que acordava às 4 pra ir pegar um ônibus pra ir trabalhar. Né? Então, é que você hoje tem opção, ele não tinha, né? Exatamente. No caso da minha mãe, quando hoje, de exemplo, poxa, ela trabalhou a vida toda e tentou fazer o papel de mãe ali, depois da separação dos meus pais, de mãe e pai, e ao mesmo tempo tá ali junto, né, trabalhando. Então é muito difícil já para a mulher o aspecto de trabalhar e ter filho, porque o filho ele vai consumir muito da mulher, não importa, né, então, na sociedade que a gente vive, nessa sociedade que a gente vive, que tem esse aspecto de, não, somos iguais, poxa, desculpa, mas quando a criança é pequena, ela vai sim, né, ter um trabalho muito maior para a mulher do que para o homem. Mesmo o homem tentando ser um Rodrigo Hilbert, mesmo ele tentando lá ser um super pai, ele não vai conseguir cumprir o papel de mãe. Então, e minha mãe cumpriu e trabalhou naquele aspecto muito forte de criação. Logicamente que os meus avós me ajudaram muito nesse aspecto, que eu também trouxe, né, elementos do meu avô, da minha avó para a minha vida.
Mas tudo isso, quando eu olho para trás, né, já são 40 anos, eu olho para trás, não 24, eu olho para trás e vejo bons ensinamentos, mas principalmente bons exemplos que eles deixaram. Não que meu pai quisesse me ensinar que tinha que acordar às 4, não que minha mãe quisesse me ensinar o equilíbrio entre o trabalho e a parte pessoal. E provavelmente, se você perguntar para o meu pai e para a minha mãe, eles vão dizer assim, eu fracassei, né? Eu não consegui passar tudo que eu gostaria de passar para ele, eu não consegui fazer tudo que eu gostaria realmente de fazer, mas na verdade eles conseguiram sim, né? E a gente sempre cobra muito, né? Mas talvez esse é o sentimento de pai e mãe, né? De sempre ter que fazer algo a mais, entregar a mais para os filhos, enfim. É a cobrança que a gente tem. Acho que é natural da paternidade, da maternidade. Enfim. E até, eu já vou passar a palavra para o Munhão, mas até uma história que eu lembrei que eu queria dividir, e depois eu vou perguntar para vocês se vocês têm uma história parecida também, então já vão pensando. O meu pai, ele me deu, né, com 6 anos de idade, eu queria ter um skate. Eu não queria bicicleta, mas eu queria um skate. Eu tenho uns descendentes em aquário, então quero ser diferentão também. E aí eu quis ter um skate. Será que é por isso que eu queria um patins, um skate? Com certeza. Você, e aí, sem dúvida. E aí eu quis um skate, e meu pai me deu um skate, eu fiquei muito feliz com o skate. E como eu andava de skate na rua, o meu primeiro apelido foi Radical. Então todo mundo me chamava de Radical na rua. Ó, Radical, fala Radical, Radical. Então você imagina uma criança dos 6 até os 10 anos ali, chamada de Radical, né? E eu comecei com um período muito legal. Na faculdade, deixa o cabelo crescer, eu era o Zé Peruca. Então você imagina de Radical para o Zé Peruca, né? O que aconteceu com a minha vida. Mas, propriamente, para criança, naquele momento era muito legal. E o skate era parte de mim. Eu ia na padaria de skate. Eu não saía sem o skate. O skate era o meu aliado ali, né? E um dia o skate, tanto eu usar, obviamente ele quebrou, né? E na condição que a gente estava já, não tinha uma condição para comprar um outro skate. O que o meu avô fez? O meu avô, ele não era marceneiro, ele não era marceneiro, ele não era... Mas ele gostava muito de carpintaria, né? E ele fez um skate para mim, então ele tirou as rodas do skate e fez um skate para mim numa chapa reta, né? Então assim... grossa, reta. Ele reinventou o skate. Ele reinventou o skate, que era quase um carrinho de rolemã. E daí surgiu o surf. O meu avô chamava José Surf, não sei se vocês conhecem a história do surf. Mas, e aí ele me deu esse skate. E assim, embora ele não tinha todas as habilidades que o skate poderia fazer, uma vez que ele era grosso, que ele não tinha mais aquela mobilidade de pular, de fazer as coisas, eu também não fazia. Então, pra mim... não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Melhorou, na verdade, porque a partir desse momento que eu tinha o skate era muito mais bruto. Então, ele duraria muito mais, né? Mas o fato é, quando eu vejo essa história, né, e eu fiquei com o skate durante muito tempo, inclusive... eu trouxe ele aqui. Eu vim hoje no skate. Mas quando eu olho essa história, eu falo assim, poxa, olha só que ação específica e nobre do meu avô, né? E ele percebendo que a gente não tinha possibilidade de comprar um novo skate e percebendo, tendo a sensibilidade de olhar e falar assim, não, pera um pouquinho, eu posso fazer isso com o que eu tenho, sabe? Fazer o melhor com o que você tem, que é o que o Cortella fala muito isso, né? Fazer o melhor que você tem, ele fez isso. Então ele conseguiu trazer um problema e me dar isso. E naquele momento supriu um aspecto, né, de eu continuar sendo chamado Radical, de eu estar na rua com o skate mais bruto, mais bravo ainda, né, e isso me ajudou bastante. Então acho que isso é um exemplo que eu trouxe para minha vida. Provavelmente meu avô, para ele foi só uma ação específica, ele nunca pensou que realmente isso ia criar em mim uma história tão profunda, mas trouxe. Então acho que esse é um ponto importante da raiz ser tratada como exemplo. E até no momento você teve o entendimento e talvez até uma sensibilidade do tipo, não é o skate que eu gostaria, mas é o que meu avô fez, o que eu posso ter agora, e deve ter ficado muito feliz por isso, né? Pode ser que se você tivesse as raízes diferentes, você fala assim, pô, que bosta, não quero isso, não é o que eu quero outra coisa, né? Então... Mas você sabe que, como o meu skate ele tava bem quebrado já, porque, cara, você batia na sarjeta, né? Você imagina, era uma tabinha bem fininha, né? Eram várias tabinhas coladas.
ele já tava... Tipo um skate. Tipo um skate. Não sei se vocês conhecem. Aqui no Brasil chama skate. Fiz na época... Na época de vocês, é que faz muito tempo, né? Faz mais de 30 anos. Ele tava muito estourado. E quando meu avô me aparece com um skate novo, que ele fez novo, cara, aquele novo tava muito melhor. Pra você foi um ápice, né? Entendeu? Cara, então, assim, eu nem senti o aspecto assim, nossa, meu avô fez com as próprias mãos, nem foi algo assim, não era o que eu queria. Não, ele... Era muito mais. Entendeu? Muito mais Pokémon evoluiu, entendeu? Entendeu? Então, E era exclusivo, né? Só você tinha. E era exclusivo, então Esse trouxe várias aspecto sensações interessantes dentro do meu aspecto de criança. Então isso me ajudou bastante. Eu acho que são essas ações que eu espero um dia poder fazer algo para minhas filhas que realmente elas entendem e falam, poxa, que legal, meu pai tomou essa decisão e talvez eu não consiga, né? Não é uma pretensão que a gente tem, mas talvez a gente não consiga mas você cumprir isso. é palestrinha, você vai conseguir coach, é um bom Você é o líder. Obrigado. Confia, vai coach, dar né? certo. Ela começou numa linha, depois já elogiou. Já tava escapando, Ela ela tá- pegou, elogiou. Que Eu lembrei que a gente tava no podcast. É que ela tem isso, né? Publicamente ela sempre fala bem, né? É. Nas reuniões ela bate, né? Quem vê podcast não vê bastidor. É isso aí. Mentira. Quem vê feed. E o Munhão, me fala se você tem uma história. Não sei se você tem uma história que você lembra Várias. Mas que eu lembro nenhuma. Tem que ser as duas coisas juntas. Pra quem tá assistindo Tem a que gente. ter uma história que você lembra e que você pode contar aqui Tá. no podcast que traz sensação. São muitas variáveis, Deixa eu só cara. contextualizar para as pessoas. Os dois Brunos sofrem de uma coisa chamada brunismo, que eles esquecem de tudo. Então, só de piada ruim que eles lembram, mas do resto. É eles prioridade, têm né? esse O problema. HD tá cheio. É. Isso, Aí de ele outras- não tem espaço para outras coisas. Cara, mas eu tenho sim, e você falando, né? Eu não acho que o que eu vou fazer talvez vai influenciar profundamente, né? As meninas e tal. Cara, eu já acho o contrário. Tipo, tudo eu penso que o que eu falar, o que eu fizer vai influenciar muito profundamente a Mel e eu tento tomar o maior cuidado com isso, que é até os diálogos que eu tenho com a Camila, né? Tipo, cara, a gente tem que ensinar ela de uma forma que ela seja muito melhor do que a gente possa ser, né? E você contando a história aí do skate e tal, me relembrou algumas coisas que começou a fazer muito sentido, né? Não sei se por conta do signo aí, mas eu sempre fui dessa... Cara, eu queria ser radical, eu queria andar de skate, de patins, eu queria andar de moto, pular de paraquedas, fazer isso. Aí fui ficando velho, né? Você vai diminuindo isso aí. Mas... Graças a Deus. Né? Ainda bem, né? Imagina ele chegar aqui de paraquedas, é engraçado. Às vezes nós caímos de paraquedas nesse lugar, mas... Nas reuniões. Tudo bem. Tem muita reunião que ele cai de paraquedas. Que eu já- Mas assim, eu sempre tive muita vontade disso, né? Cara, minha mãe sempre foi, talvez pelas influências que ela teve, né, dos meus avós, ela sempre foi que, não, isso é perigoso, não faz isso, né? Então, cara, começou a construir em mim algo do tipo, cara, isso é perigoso, né? E você vai tomando consciência, claro que, né, se você olha, as coisas são perigosas, mas tudo na vida é perigoso. Então, você começa a criar um certo medo, né? E é algo que eu tento passar pra Melissa pra ser diferente, né? Às vezes ela vai fazer alguma coisa assim, sei lá, coisa simples mesmo. Vai pular numa piscina. A Camila morre de medo. Eu falo pra ela, não, deixa ela. Ela tem que ter essa experiência, né? Pra, cara, se ela desenvolver o medo disso, beleza. Mas a gente não pode evitar que ela tenha experiência e desenvolva isso, né? Então... E outra, ela tá de boia também, né? Também, É que- né? Ninguém vai precisar pular. Não. Não, sim, só deixar... Deixar ela tá claro. de boia e faz Claro. aula de Claro. natação. Então. Isso, ela faz a anotação, ela tá de boia e ela quer pular. São... Assim, eu tento ao máximo evitar de que ela sofra daquilo que a gente sofreu, né? Até essa questão, quando eu era mais novo, eu sempre fui muito envergonhado. Cara, falar em público pra mim era... Né, Tem um era curso muito bom difícil. pra isso. Depois a gente conversa sobre isso aí, acho que eu vou precisar. Era muito difícil, né? Era muito vergonhoso e tal. E, cara, eu tento passar pra ela que é o contrário. Ela quer falar com as pessoas, ela quer se apresentar, ela pode, né? E eu entendendo depois, cara, sempre que eu ia falar com os adultos, a minha mãe, não, criança não pode falar com os adultos. Calma, você tá interrompendo a conversa deles. E não precisa ser assim, né?
Então, talvez isso, essa influência, que talvez foi o que ela já teve de influência. Ela aprendeu, né? Exatamente. Não é um erro dela, enfim, cultura, mas é cultura, é a raiz que ela teve. Né? E isso pode ter influenciado para eu ter essa infância / adolescência aí com muita vergonha. E é o que a gente tenta fazer o contrário com a Mel. Né? E tentar influenciar ela a não sofrer, né, daquilo que a gente sofreu ali. Claro que vai chegar um ponto que ela vai decidir por ela própria. Né? Mas eu sempre acho que, cara, o que eu falar, o que eu fizer, né, como exemplo para ela, vai ter um impacto muito profundo. Né? Então, trazendo das minhas raízes essa questão de talvez eu querer ser muito radical, de fazer coisas diferentes, fui influenciado até o medo ali, né? Eu lembro até que, tipo, completei 18 anos e falei, nossa, agora eu vou comprar uma moto. A minha mãe falou tanto pra mim que era perigoso, que não deveria, que não sei o que ela me convenceu a não comprar. Não, de certa forma sim, né? Não é... não tiro a razão dela. Mas, por mim, cara, eu compraria e, vixe, ia de moto e não tem problema nenhum, né? Mas, enfim, acho que essa influência que ela teve, né, das raízes dela, e ela transferiu isso pra mim, né, acabou influenciando eu ter esse estilo de vida, enfim, né, desenvolvendo certas coisas. E não só negativas, né, muita coisa positiva também. Foi só um exemplo de como as raízes dela acabou influenciando as minhas raízes e influenciando para que eu tenha uma visão diferente para transmitir isso pra Melissa. E tá dando certo que a Mel é muito comunicativa. E radical. E você, Cíntia, tem alguma história assim pra gente? Muitas. Enquanto vocês estavam falando, eu tava aqui lembrando várias histórias. Mas eu acho que o grande saldo positivo é que os meus pais me ensinaram muito a ser independente. Então, meu pai sempre empreendeu e sempre me mostrou que o empreendedorismo era um caminho muito bom. Liderança, oratória, então tenho várias coisas sobre isso, mas eu achava muito legal que o meu pai sempre falava muito do exemplo. Então ele falava assim, você precisa aprender as coisas porque você não vai ter pai e mãe a vida inteira, então eu nunca vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Então ele falava isso pra mim sempre. Isso fez com que eu quisesse ser muito independente. Então lá em Minas, meu pai trabalha com café, né? Talvez seja por isso que eu amo tanto café. E aí, bem em frente à nossa casa lá, tem um barracão com café que chega lá. Então, por exemplo, eu queria comprar, queria trocar meu guarda-roupa. Virginiana, né? Queria trocar meu guarda-roupa. Do que ele falava. Mas o guarda-roupa, você fala o móvel ou a roupa dentro do guarda-roupa? O móvel. Ah, tá. Porque eu queria um que desse pra organizar melhor, aquelas brincadeiras. Então ele falava assim. Então ele falava assim, tá bom, então você agora vai juntar suas sacas de café e você que vai lá vender pra pessoa. Um escambo mesmo. Você vai entregar o café. Eu vou entregar e vender tudo. Ah, tá. Você ia vender o café, não trocar o café por guarda-roupa. Não, ia vender, ter o dinheiro. E com aquele dinheiro ver qual guarda-roupa ia dar mais certo. Literalmente ensinando a pescar. Né? Então eu ia lá, então durante toda a safra do café, eu tinha que juntar o meu cafezinho lá. Aí ia juntando e eu dava, umas 6, 7 sacas de café. Aí depois ele ia junto comigo, aí eu tinha que vender o meu café, negociar com a pessoa, e aí sim eu tinha o dinheiro, e aí eu escolhia qual eu queria de acordo com o meu dinheiro. Então, se eu queria comprar um guarda-roupa e uma blusa, por exemplo. Ou se eu não queria mais guarda-roupa, eu queria um celular. Então, ele me ensinou muito essa questão de ser independente e de dar valor nas coisas. Então, eu tava comprando com o dinheiro que eu conquistei. E isso era muito mais do que se ele fosse lá e comprasse direto pra mim. Então, isso é um grande aprendizado que eu tenho. Muito legal, né? Isso, né? Ensinar a pescar. E é difícil, né? Porque quando o seu filho quer aprender a correr, você tem que dar o tênis, mas não a medalha, né? Mas você simplesmente tende a dar a medalha, né? Porque você quer difícil, tanto ajudar, você quer tanto fazer algo por ele, né? Que você acaba não passando por esse processo, e é esse processo que vai transformar as pessoas, né? Você estava comentando que é até um jeito estranho de falar, né? Pai e mãe não vai estar aqui pra sempre. É uma ameaça. Quando eu falo, as pessoas vai acontecer acham alguma isso. coisa. Fala assim, gente, mas que tá rolando? É engraçado isso, porque pra todo mundo que eu falo essa frase, a pessoa olha, um olho arregalado, assim, meu Deus, vou perder minha família. A minha mãe... Mas só que meu pai, ele falava isso de uma forma que, assim...
eu não vou sempre ser o provedor de dinheiro pra você. Então, você precisa aprender. Então, ele falava muito. Se você tiver em algum lugar e, sei lá, o carro estragar, como que você vai saber? Então, eu vou te ensinar como que você faz isso. Então, se você mora sozinho e precisa trocar uma lâmpada, como que troca? Então, era muito sobre isso. Não tipo assim, eles vão morrer daqui a um tempo e não vai ter mais. Não, mas é tipo, minha mãe falava pra mim assim, se todo mundo pular da ponte, você vai pular? Eu falava, mas é todo mundo? Vou ficar aqui sozinho fazendo o quê? Todo mundo, você vai também? Porque se todo mundo pulou e você também pulou, alguma coisa eu vou pular também, ué. Porque não faz muito sentido, né? Você concorda? Vou Porque, ficar assim, sozinho pra quê? Não, você não é igual a todo mundo. Eu falei assim, mas pera um pouquinho, eu sei que eu não sou. Mas se todo mundo pulou... Por que eu não posso pular? Assim, então são algumas frases de pais que falam. E eu acho que é muito louco muito também, sentido. porque, por exemplo, hoje às vezes eu me pego falando algumas frases que meus pais falavam pra mim, que eu falo, gente, será que eu tô me tornando meu pai e minha mãe? Aí quando eu tiver filho, será que eu vou falar exatamente as mesmas coisas? Então eu acho muito legal. Coisas. Isso, aí você consegue perceber o quanto enraizado isso tá em você, né? Sim. O quanto isso tá dentro de você e em algum momento você vai expressar isso. E naturalmente, né? Não é nem forçado, talvez nem pensado, né? E eu acho que a maior frase dos pais é assim, quando você tiver filho, você vai entender. Nossa, Olha isso daí que você entende perfeitamente. Cara, é incrível porque você fala assim, o quanto de trabalho e preocupação eu dei pros meus pais. Não, absurdo. Quando você é criança, adolescente, você imagina, sou super tranquilo, não faço nada demais. Cara, eu imagino o quanto que os pais são. Que eu fico pedindo, meu Deus do céu, não quero. Não, as meninas às vezes têm febre à noite. Cara, febre parece assim. Coisa tá natural ouvindo, da criança, né? Não, é natural. Cara, febre. A criança já não brinca mais, ela não quer comer. Assim, é um caos. Assim, ela não quer tomar remédio. Entendeu? Tipo, eu não sobrevivo. Tipo, 3 noites com febre, eu não morro. A criança não, mas homem principalmente. Entendeu? Então, assim, ele é um negócio mais profundo. Agora, você imagina, né? Eu fui jogar bola quando era pequeno, bati no postinho, tava pulando num postinho em cima do esgoto, tem aqueles postinhos de ferro, né? Fiquei pulando no outro, caí, né? E cortei minha canela, né? 8 pontos. Então, você imagina. A preocupação, né? Daqui a pouco eu saio jogar bola, volto em casa, olha, o seu filho... Tá no hospital. Não, tá lá. Ponto. Tá lá, caído com a canela aberta. E esse dia especificamente, falando já desse dia, a minha avó falou, ela acordou e falou assim, filho, sonhei, minha avó é gorenta, né? Sonhei que você tinha machucado o pé. Então, toma cuidado. E eu jogava bola todo dia, né? Falei, tá bom, vó. Mas sabe sonho de vó? Você fala, Não, você não dá importância. Aí quando o pessoal Até veio chamar, vamos jogar bola, Bruno? Falei, vamos. Aí eu tava me arrumando pra ir, minha avó falou, cuidado o pé, hein, Bruno? Lembra do sonho. Falei, tá bom, vó. Mas não foi o pé, foi a canela. Foi errou, hein, vó? E eu nem joguei, né? Nem joguei. Tava não esperando o pessoal bola. Chegar. Nossa, nem jogou. Falou, não vou jogar bola, senão vou machucar o pé. Tá vendo? Não sou um mulhão. Pegou num ponto complicado. Pegou no calcanhar. Mas legal. Calcanhar de Aquiles. Mas legal. E vocês tem alguma outra coisa que vocês querem colaborar nesse sentido? Vocês acham que as raízes, para ter um fechamento desse podcast? Eu acho que as raízes, elas definem e influenciam um pouco do que a gente pode ser. Mas ao longo da vida a gente tem que entender o que a gente quer ou não pra gente, como que a gente quer lidar com elas e também não deixar com que os nossos problemas sejam culpados pelas nossas raízes. Então, chega uma hora que é você com você mesmo e você é o único responsável pela sua vida, pelas suas atitudes e por quem você quer ser no futuro. Então, acho que a gente tem que pegar como aprendizado as nossas raízes, como base e ir aperfeiçoando ao longo do caminho. Não sei. Eu acho que a Cíntia falou muito bem e que as raízes, elas influenciam, mas o que a gente vai ser ou não cabe a cada um de nós. A partir do momento que a gente tem consciência e entende o que a gente quer ou não para nossa vida, é a gente que vai moldar isso. Claro que as raízes vão estar ali nos influenciando,
né? E cabe a nós a decidir como que a gente vai querer ser. E o ambiente, né? Eu concordo com vocês, e o ambiente também diz muito, né? A gente fala muito de ambiência, que é a qualidade do ambiente que você tá, e junto com isso tem aquela famosa frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive ali, né? Que é uma frase que eu acho, eu entendo a profundidade da frase, mas assim, não tem como você, eu quero, vou andar com bilionários, eu vou me tornar um bilionário? Provavelmente não, né? Porque não é somente isso. Nem os bilionários vão querer andar comigo. Então começa, se eu não for bilionário. Ele, então, na verdade, você precisa se tornar aquilo para que aquela tribo, né, para aquela grupo de pessoas, 5 pessoas, entendam que você tem algo para colaborar com eles e aí sim andar juntos, porque você vai andar com pessoas que fazem sentido para você. Você pode não ser um bilionário, mas andar com pessoas que querem se tornar bilionários. Então eu acho que é muito mais essa questão, né? Então se não tem, ande com 5 pessoas, você vai andar, vou procurar 5 pessoas para andar. Não é assim, né? As coisas elas se formam dessa forma mais natural, né? Não é muito mais natural. E também assim, o quanto você quer extrair daquelas pessoas e o quanto você vai executar aquilo que você extraiu delas. Porque não adianta você andar com 5 pessoas incríveis se você continua fazendo as mesmas coisas erradas que não vão te levar para um caminho melhor. Esse foi um recado para alguém especificamente? Ou? Não, foi um pensamento que veio agora mesmo. Eu acho que foi pro Rick. Será? Não foi, gente. O pessoal quase passou ileso, Henrique. Quase passou ileso. Tava quase acabando. Né? Mas é isso. Pessoal, muito obrigado pela nossa conversa. Foi uma conversa muito boa. Eu adorei falar um pouco de raízes com vocês. E vamos para mais um. E o próximo podcast será sobre comunicação assertiva. Então, conto com você. Se você está assistindo, vá lá, comenta aqui embaixo. A gente responde todas as perguntas, questionamentos, sugestões. Estamos aqui para realmente colaborar e compartilhar um pouco do nosso conhecimento com você. Esse foi mais um B2 Talks. Eu esqueci de falar. Tava pensando um monte de coisa.